deixa-me dizer assim, a todos aqueles que fazem tal afirmação, só tem duas hipóteses. Ou são igualmente interessados, tal como o presidente Lourenço, né? Ou então são de certa forma ingênuos, não é verdade? Porque só essas duas hipóteses faz um cidadão minimamente consciente afirmar que o presidente Lourenço tem feito vincar a democracia em Angola. Porque tudo indica que, na verdade, desde a assunção do poder pelo presidente Lourenço em 2017, os laivos, ou pelo menos os débeis indicadores de democracia que já tínhamos em Angola, regrediram significativamente. Ora, quando pergunta que tipo de democracia nós temos em Angola, 32 anos após a sua... 33 anos, obrigado. Após a sua institucionalização, né, nós estamos a dizer, a nossa resposta, e começamos assim mesmo, é perentória, a democracia é muito débil. Nós temos uma democracia ilusória, se quiser. Nós não temos uma democracia de facto. Se, na verdade, queremos ser honestos, utilizando aqui um olhar holístico, para, digamos, falar as coisas conforme são e fazendo, sobretudo, a pedagogia para quem nos ouve. Agora, se querermos ser sofistas, aí sim, podemos afirmar que em Angola há, assim, a democracia. Se queremos ser sofistas, não é? Porque, do contrário, a nossa democracia é débil, é ilusória, não é? Porquanto os valores próprios, os valores típicos de democracias não são vividos em Angola. Quais são os valores típicos de democracia? Portanto, qualquer democracia que se preze, e isto é científico, tem os seguintes valores. Vou citar alguns. Não é? Equidade, igualdade, justiça, liberdade, participação pública, pluralidade, respeito, solidariedade, honestidade, imparcialidade, não é? Integridade e, por último, transparência. Veja, nenhum desses valores que eu citei aqui em Angola se vive ou se efetiva. Mesmo quando vamos olhar para os atos, porque alguns dos valores que eu citei aqui, eles devem estar revestidos, sobretudo nos atos praticados por quem de direito ou por quem assume a responsabilidade do Estado, e a começar pelo Presidente da República. Nós falamos há um instante da questão da transparência quando estávamos a falar dos sindicatos. Eu disse aqui que o grande problema em Angola é que os nossos dirigentes não têm a cultura da transparência. Se olharmos para o leque de atos do que o Presidente da República pratica, vamos encontrar muito déficit de transparência. E eu queria fazer lembrar que eu não gosto muito de discutir demagogia, não gosto de discutir teorias, gosto de discutir prática, gosto de discutir factos. Mas são os factos, então, que aduzem... O presidente João Lourenço, quando assumiu o poder, quando retirou as obras da Marginal da Corimba e Porto do Dande, a empresa Atlântico Venture ligada a Isabel dos Santos, invocou como fundamento a falta de transparência na adjudicação dos tais contratos. O presidente acusou o seu antecessor de ter adjudicado esses contratos sem observância da lei e em desrespeito desse princípio da transparência, e também desrespeito do princípio da igualdade, porque quando você opta pela transparência, você confere igualdade de direito, quer dizer que há muitos concorrentes e ganha aquele que tiver melhores qualidades. Mas veja qual tem sido o comportamento do Presidente da República na adjudicação dos contratos. Aliás, dos mesmos contratos que ele tirou a Isabel dos Santos. Como é que o Presidente atribui esses contratos? Atribui da mesma forma como ele criticou o seu antecessor, por via da adjudicação direta. O Presidente não tem um hábito de, periodicamente, vir falar aos angolanos como o país está, em todos os aspectos. No estado da nação.
né? O Estado da Nação. No Estado da Nação o presidente não fala. O presidente lê coisas que alguém escreve e que nada se compadecem com a realidade Não, dos mas ela, fatos. ao assumir que lê o que ele escreveu. Não disse, supostamente- não disse que lê o que ele escreveu. Eu disse, repito, lê coisas que alguém escreve. Mas ela aceita. Por isso mesmo. Ela aceita. É que, o que não, ele não. diz. Eu acredito que ele tem toda a infelicidade de não ler antes aquilo que ele vai ler na Assembleia. Porque eu acredito. Como? Pronto. Mas se ele tivesse o mínimo de cuidado de examinar o que está escrito aí antes, eu tenho certeza que ele não diria tantas coisas como ele diz na Assembleia Nacional, que depois aparece nas redes sociais a ser desmentido. Então o presidente. E aliás, aquilo não é uma prestação de contas. Portanto, esses valores que referi aqui não são vividos na prática e muito menos nos atos. Por outra, é preciso nós compreender Para terminar que esta também primeira abordagem. assim vamos ser muito redutivos e depois não conseguimos passar bem as ideias. Pronto, eu estava a dizer também Nós só pedimos que o objetividade, não exatamente. Outro valor da democracia tem que ver com o funcionamento das instituições públicas, nomeadamente dos três poderes distintos: poder judicial, o poder executivo, o poder legislativo. Acha que não há separação de poderes no nosso caso? Não em só concreto? não há separação de poderes, como esses poderes quase que não funcionam como deveriam. E nós temos muitos dados para apontar aqui, embora já me faz sinal por causa do tempo. Mas nós temos muitos dados para apontar aqui, para mostrar e provar o que estamos aqui a afirmar. Por exemplo, quando nós vamos olhar para os tribunais, nós temos tribunais, desculpa, e eu falei do valor da liberdade como sendo um valor da democracia. Os tribunais em Angola não são livres. Não são livres Mas está a falar de liberdade em que sentido? do ponto de vista da ação ou do exercício jurisdicional, que é esta a função dos tribunais. Os tribunais não realizam justiça de forma livre. Não. Eu vou lhe dar um exemplo. Mas há alguém que os está a assediar, nomeadamente, influencia nas decisões. Vou responder com o exemplo que eu lhe vou dar agora. Em 2021, quando estava a decorrer, ou em véspera do último congresso do MPLA, na mesma altura, no mês de outubro, estava no Tribunal Supremo, portanto, um pedido de recurso interposto pelos advogados do Zeno dos Santos. Portanto, uma matéria publicada no Clube Capa dá-nos conta de que este processo foi respondido, mas foi publicado passado cerca de um mês ou um pouco mais. Porque Mas há alguma violação de alguma norma em relação a este período? vai verificar, eu estou a explicar. Por que essa demora? O processo foi guardado porque dependia de uma orientação superior. Ou seja, eu vou ler aqui um trechozinho da matéria. O acórdão do recurso que validou a pena do José Filomeno dos Santos, estou a falar de uma matéria publicada a 21, não é, de dezembro de 2021. José dos Santos, 5 anos de prisão, foi a voto no plenário do Tribunal Supremo no dia 29 de outubro, mas o seu conteúdo só foi tornado público no passado dia 30 de novembro, um mês depois. Tornando-se na primeira sentença a ser guardada durante um mês depois da sua aprovação. As razões, aqui. As razões que levaram ao retardamento do anúncio deveu-se a uma iniciativa do presidente do Tribunal Supremo, João Leonardo, que após a votação solicitou orientações do Palácio Presidencial de como iria proceder. E como que o Palácio respondeu? Aguarde, não publique ainda, vamos esperar o pronunciamento do José Eduardo dos Santos em relação à sua presença ou não no Congresso. E o Tribunal guardou, não publicou mesmo. Portanto, este e outros casos, o tempo não é suficiente, senão nós teríamos aqui vários outros exemplos para mostrar como os tribunais não são livres, mesmo em relação à questão do processo Isabel dos Santos. Aliás, saiu há dias uma nota de um dos organismos da ONU, esqueci-me agora,
que vem se pronunciar em relação ao processo o engenheiro Carlos São Vicente, em como foram violados direitos fundamentais deste, e orienta mesmo ou exige dos tribunais angolanos a reverem a medida como se não bastasse colocar ele em liberdade. Pois, mas o Estado angolano, diz o procurador, não foi notificado desta posição. Está bem, eles nunca assumem que foram notificados, mas a verdade é que isso é público, saiu. E veja, quando este documento sai, eu vi muita gente contra, porque a ONU não pode se pronunciar desta forma, porque isso quer dizer que a pessoa não cometeu. Não, quando a ONU vem dizer isso, não está a dizer que o fulano não cometeu. O que a ONU está a dizer é que existem regras, mesmo para quem cometeu, até para o pior bandido. O tratamento está na Constituição e outras leis ordinárias. Tem que ser respeitado. Este tratamento não foi respeitado. Não foi respeitado. Mas não foi respeitado porque por causa deste elemento, ingerência do outro poder estranho ao poder judicial. Portanto, os processos que nós hoje estamos a ver os tribunais e a PGR levar a cabo são processos que têm motivação política. Daí é que não se respeitam, digamos, muitos requisitos que a própria lei impõe. Eu vou dar mais um dado. O primeiro processo que a Justiça angolana julgou foi o processo do Zeno dos Santos versus Jean-Claude Bastos de Moraes. Onde é que está o Jean-Claude Bastos de Moraes? Não foi isentado, não foi libado. Por quê? Porque chegou a um acordo. A Isabel queria chegar a um acordo. O que aconteceu? O presidente disse não, e os tribunais também se remeteram ao silêncio. Não é verdade isto? Isso é público. Isto é público. Portanto, eu gosto de discutir, eu gosto de apresentar dados. Eu estou a apresentar dados. Não é? Isto para dizer que os tribunais não são livres, não estão na sua função jurisdicional. Recebem orientações do presidente da República. Outro elemento, ainda em relação do funcionamento das instituições. A Assembleia Nacional. Eu vou também trazer aqui uma matéria, mais uma vez, publicada pelo Clube Cap. Porque é importante que a gente fale com dados para não parecer que estamos a falar no vazio ou na gnose, não é? Portanto, uma matéria publicada a 15 de outubro de 2023. Isto no momento que ia se discutir o processo da destituição do Presidente da República proposto pela UNITA. A matéria diz o seguinte, vou ler aqui um trecho. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, foi convocada sábado, 14 de outubro, para uma reunião no Palácio Presidencial, horas antes do início da sessão do plenário no Parlamento. Durante esta reunião, foi comunicada a Carolina Cerqueira que a votação para a decisão do Presidente da República seria mão no ar. Ocorrer, deixa-me ler, por favor. Deveria ocorrer por voto aberto, mão no ar, ao invés de secreto, como dispõe a lei. E a Presidente chegou na Assembleia Nacional, retirou as urnas que já estavam lá colocadas e orientou que a votação seria mão no ar. Onde é que está a liberdade deste órgão? Onde é que está a autonomia? Portanto, não há isto. Quer os tribunais, quer a Assembleia, funcionam com orientações a reboque do poder executivo ou poder político. Não podemos dizer, por isso eu no começo dizia, que quem faz a afirmação de que em Angola há democracia só pode ter alguma ingenuidade ou então ter interesses junto com o Presidente da República.